Meus amigos e minhas amigas, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está se preparando para qualquer tribunal regional eleitoral desse país, especificamente TRE do Maranhão e TRE do Acre, que, via das dúvidas, cobra de nós o entendimento de uma lei que pra gente às vezes deixamos de lado, mas é uma lei muito importante, que é a lei número 6.091 do ano de 74. Realmente é uma lei bem antiga, só não é mais antiga que o próprio Código Eleitoral, que é de 65, mas é uma lei que vai trabalhar com o conteúdo do fornecimento de alimentação e transporte aos eleitores da zona rural em dia de eleição. Então nós vamos fazer um entendimento. Eu separei para vocês aqui os artigos mais importantes dessa lei. Alguns não caem em prova, nós vamos perceber depois que a gente começar a fazer algumas questõezinhas desse dispositivo. Combinados? Muito bem, pessoal. Quando nós falamos de lei 6.091 de 74, a gente precisa entender o seguinte: o Código Eleitoral, que é de 65, ele proíbe a instalação de sessões eleitorais em fazendas, sítios ou qualquer propriedade rural privada, mesmo que exista nesse local um prédio público. Né? E é importante a gente saber que tanto os partidos políticos quanto os candidatos estão proibidos de fornecer alimentação e transporte a eleitores no dia do pleito, seja na cidade ou no campo. Veja que essa vedação, ela percorre partidos e candidatos. Só que nós veremos que a própria Justiça Eleitoral, em determinadas situações, estará autorizada a fornecer o transporte e a alimentação aos eleitores da zona rural. Ok? Eleitores da zona rural. Muito bem, pessoal. Então, a Lei 6.091 de 74, que foi regulamentada pela Resolução 9.641 do TSE, prevê, portanto, o fornecimento de transporte e alimentação a eleitores em zonas rurais. Então, vamos fazer uma marcação, porque esse transporte e essa alimentação será para os eleitores de zonas rurais. Não lembrem-se, partidos políticos e candidatos estão vedados, seja para a zona rural quanto para a cidade e zona urbana, tá bom? Veja só, quando eu falo que a Justiça Eleitoral está autorizada a fornecer transporte a esses eleitores da zona rural, essa comunicação, né, da Justiça Eleitoral será de 15 dias antes das eleições, antes do pleito. Essa própria Justiça tem o prazo para que ela possa requisitar de quem? Dos órgãos da administração direta ou indireta da União, no âmbito de todos os entes federativos, funcionários e instalações para esta finalidade. Além disso, 15 dias antes das eleições é o último dia para que seja divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte dos votantes, tanto no primeiro quanto no segundo turno da eleição. Então lembrem-se, prazo para que a Justiça Eleitoral possa requisitar funcionários da administração direta ou indireta e para gerar também o quadro de percursos e horários para levar esses eleitores da zona rural para as sessões eleitorais é de 15 dias de antecedência no mínimo. Combinados? Muito bem. Quando eu falo de transporte de eleitores, a gente sabe que para transportar eleitores nós temos veículos ou embarcações, até porque devido a algumas regiões do nosso país somente de barco para ultrapassar, né? Então olha só o que diz um dispositivo. Os veículos e embarcações devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, aos estados, territórios e municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Então perceba que eu estou falando de autarquias e sociedades de economia mista, não são todos da administração indireta. Excluídos de uso militar. Vamos até fazer uma marcação. Excluídos os de uso militar vão ficar disponíveis da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Por que em dias de eleição? Porque nós temos tanto o primeiro quanto o segundo turno. Veja só, pessoal, exclui-se os veículos e embarcações que são utilizadas exclusivamente para uso
militar, ok? Não se esqueçam disso que cai em prova demais. Excluídos de uso militar. Agora tem um dispositivo na lei que fala o seguinte: não se incluem nesta regra os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao fornecimento de serviço público insuscetível de interrupção. Então, ônibus, por exemplo, que faz transporte dos cidadãos, né, nos municípios, eles não poderão ser utilizados porque eles são indispensáveis para o funcionamento do serviço público. Eu não posso tirar daí para jogar para esse fornecimento, tem que ser à parte. Eu não posso prejudicar um serviço público essencial, um serviço público, desculpa, não essencial, um serviço público para esse tipo de transporte. Então vai se excluir esses que são indispensáveis ao funcionamento do serviço público, que são insuscetíveis de interrupção, ok? Observe o seguinte, isso aqui é importante, porque se cair em prova você pode cair nessa pegadinha. Ó, se não forem suficientes os veículos e embarcações do serviço público para fazer o transporte de eleitores da zona rural, então, ó, se não for suficiente, o juiz eleitoral, o responsável, poderá requisitar a particulares, de preferência daqueles que tenham carro de aluguel na região, a prestação desse serviço. Então, se não tem veículos ou embarcações suficientes para esse transporte, o juiz eleitoral pode requisitar de particular esses veículos e embarcações para ajudar a justiça eleitoral nesse momento. Tá? Isso daqui agora, pessoal, foi revogado. Porque o que dizia? Que os serviços a esses particulares seriam pagos em 30 dias, até 30 dias, depois das eleições, pela Justiça Eleitoral, com a despesa do fundo partidário. Só que isso foi vedado, porque o fundo partidário agora veda a utilização para pagamento de particular, nesse sentido. Então, isso daqui foi revogado. Muita atenção se cair na sua prova, tá bom? Outra coisa, ainda a respeito do transporte de eleitores, se nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores da zona rural, então estou afirmando, nenhum veículo pode fazer transporte de eleitores da zona rural, aí tem um intervalo, desde o dia anterior até o dia seguinte às eleições. Então suponhamos aqui, ó, tenho a eleição, esse transporte ele é vedado um dia antes e um dia depois das eleições, ok? Tanto no dia anterior quanto no dia posterior. Só que tem umas exceções. Vamos imaginar que esses veículos estão a serviço da Justiça Eleitoral. Então, pode fazer o transporte. Porque a serviço da Justiça Eleitoral, pode. Forem coletivos de linhas regulares e não fretados, também é uma exceção. Forem veículos de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e de sua família. Então veja, está eu aqui como estou usando o meu veículo individualmente para exercer o meu próprio voto, eu sou candidato, para exercer o meu próprio voto e da minha família. Não há vedação, é o que mais cai para vocês em prova. E os veículos de aluguel que prestam serviço que não tenham sido requisitados pela Justiça Eleitoral. Essas são as exceções nessa questão de vedação de transporte de eleitores da zona rural. Tudo bem? Então, além de transporte, a Lei 6091 de 74 fala também a respeito da alimentação. E diz o seguinte, que a Justiça Eleitoral somente vai fornecer alimentos quando forem imprescindíveis, se for comprovado realmente a absoluta carência de recursos desses eleitores que são da zona rural. Se não for comprovado carência de recursos, não há o que dizer de prestação de alimentação em dia de eleição, tá? A alimentação não será fornecida se a distância entre a casa do eleitor e o seu local de votação puder ser feita sem necessidade do transporte gratuito oferecido pela Justiça Eleitoral. Ou se o eleitor puder votar e regressar utilizando tal transporte em um único período, de manhã ou à tarde, ok? Então lembra, quando fala de alimentação, tem que comprovar a absoluta carência. Sobre a fiscalização, o que nós observamos?
é facultado, portanto não é obrigatório, aos partidos políticos fiscalizar o transporte de eleitores e os locais onde houver fornecimento de refeições nas zonas rurais. Então, compete aos partidos fiscalizar esse tipo de transporte para ver se não está tendo nenhum ato ilícito, nenhuma contravenção nesse momento. Ok? Vamos resolver duas questõezinhas a respeito dessa lei. Se cair na sua prova, é uma questão só, nada mais. Tá? Caiu no TRE do Pará, ano 2014, banca IADES. Olha só. No que se refere ao fornecimento de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais, assinale a alternativa correta. Prestemos atenção na letra A. Os veículos e as embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, territórios e municípios, e as respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dia de eleição. Verdadeiríssima! Nenhum problema. Já a resposta já é a letra A. Lembrem-se, excluídos os de uso militar. Vamos identificar o erro das outras? Letra B. Até 30 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários e as instalações necessários para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores. Está falso, não são até 30 dias, e sim até 15 dias. Letra C. Em nenhuma hipótese, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dia de eleição. Falso, porque nós sabemos que, se não houver transporte suficiente, isso pode ser feito. Letra D. A Justiça Eleitoral divulgará 30 dias antes do pleito, pelo órgão competente, o quadro de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Também está falso. E letra E, os candidatos ou órgãos partidários podem fornecer transporte ou refeições a eleitores da zona urbana. Falso, nós sabemos que não, né, pessoal? Resposta correta, letra A. Última questãozinha, também mesma banca, 2014, TRE do Pará. Analise as afirmativas relativas ao fornecimento de transporte gratuito em dia de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais, de acordo com a disciplina da Lei Federal 6091 de 74. 1. Os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito a preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do fundo partidário. Veja só, pessoal, isso daqui, se for de acordo com a Lei 6091 de 74, está verdadeiro, mas é uma questão passiva de anulação, porque isso aqui foi anulado, tá? Foi revogado. 2. É vedado aos partidos fiscalizar os locais onde houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. Verdadeiro. O transporte de eleitores somente será feito entre municípios vizinhos e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 5 km, na verdade é pelo menos 2 km, está falso. Então o correto seria 1 e 2. Só que veja só, vamos observar aqui, pessoal. Quando eu falo, só corrigindo a informação aqui, porque cometemos um deslize. Né? Quando eu falo é vedado aos partidos fiscalizar, eu coloquei verdadeiro, só que é falso, né, meus amigos? Porque na verdade não é vedado, é facultado, perdão. Né? A gente nem me atentei a essa observação aqui. Não é que é vedado, é facultado, por isso que é falso. A única alternativa correta é a 1, mas como eu falei para vocês, isso daqui foi revogado, eu entraria com recurso para anular a questão. Não lembro se essa questão foi anulada. Então, por enquanto, letra A. Ok? Então, pessoal, veja só. Nós encerramos a Lei 6091 de 74. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão meus contatos. Qualquer dúvida, mande e-mail, WhatsApp, e eu tenho certeza que a sua vitória está garantida. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.